Muito bem-vindo ao programa Cloudly. Aqui eu falo sobre as melhores práticas, tendências, novas tecnologias e dicas de implementação de computação em nuvem no Brasil e no mundo. No episódio de hoje eu vou mostrar para você um diagrama de um projeto que eu estou tocando aqui para instalar um blog WordPress na estrutura da Amazon. Eu comecei a pesquisar e vi que a Amazon tem um guia oficial de como você instalar e gerenciar um blog WordPress na estrutura deles. Como você deve saber, o WordPress é um dos blogs mais utilizados no mundo e também um dos mais visados no mundo, né? Existem muitas invasões e muitas tentativas de invasões em blogs do WordPress porque ele é muito utilizado no mundo todo. E a Amazon tem esse guia oficial onde você pode seguir passo a passo, se proteger sobre possíveis ataques. Mas o meu foco nessa aula vai ser mostrar o diagrama que a própria Amazon fornece pra gente, porque esse diagrama é algo fundamental para você entender na sua jornada aí para se tornar um arquiteto de soluções, se você ainda não é, se você está estudando para a prova, como que você identifica esse diagrama, como que você lê os elementos desse diagrama, e também vou falar o que é realmente uma estrutura escalável e espelhada, que tem o auto-healing, o auto-scaling e também um monitoramento aí totalmente seguro, tá? Então quero te convidar para ficar comigo nessa aula sobre o diagrama e sobre o WordPress na estrutura da Amazon. Fala pessoal, tudo beleza por aí? Legal. Mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje a missão é instalar um blog, né, um WordPress na estrutura da Amazon. Eu vou criar esse blog, o programa Cloudly, que você me vê falando em outros vídeos, que é um blog, né, para concentrar todo o conteúdo que eu estou produzindo aí para vocês. Tem gente que prefere ver o vídeo, tem gente que prefere ler o texto, ou às vezes ler o texto, ler o vídeo. Não, assistir o vídeo. Então, essa é a missão, tá? Criar esse blog. Existe muita informação aí na internet, se você buscar no Google tem muito tutorial mesmo. A minha missão aqui é sempre trazer para você não o que está disponível na internet, mas também aquilo que eu posso contribuir com o meu dia a dia, tá? Sempre que eu te mostro as coisas, são coisas que eu faço realmente, não estou só falando as coisas na teoria, realmente para mim as coisas têm que ser na prática, senão não rola, tá bom? Então, a missão de hoje aí é criar o blog, né, criar o WordPress dentro da infraestrutura da Amazon. E aí eu estava procurando conteúdo sobre isso e a Amazon tem um guia oficial para instalação do WordPress, e não só um guia oficial, como as melhores práticas, né, que você tem que seguir dentro da infraestrutura da Amazon para hospedar o seu blog. E o WordPress, né, é o sistema aí de conteúdo, né, mais usado no mundo. Então é esse que eu vou usar aqui. Eu estou aqui numa página do GitHub, tá? github.com/AWS samples/AWS refart WordPress. Depois eu colo aqui no vídeo para vocês. Ele tem uma documentação bastante extensa, como você pode ver aqui, um passo a passo, como proceder, né, com cada configuração dentro da Amazon. Tem aí o CloudFormation, tem muita informação aqui, bem extenso mesmo, tá? Eu não vou abordar tópico por tópico, porque esse texto tá lá para você ver durante o seu tempo, né? Ver quando você tiver aí no foco, ou precisar fazer isso no seu dia a dia, ou mesmo para estudar como é que essas coisas são feitas na Amazon, tá? Mas o meu foco principal aqui é mostrar para vocês esse diagrama que está aqui. Eu até baixei ele para deixar ele maior, tá? Esse diagrama é uma coisa muito comum para você que está estudando aí para a prova de certificação da Amazon, ou mesmo se você está começando a trabalhar ou pretende trabalhar como arquiteto de soluções. Esse tipo de diagrama é muito comum, como eu disse, e você precisa entender ele na totalidade. E eu achei bastante interessante trazer aqui para você, quis trazer para dar uma pincelada rápida sobre por que esse diagrama é tão legal e quais são os principais elementos aqui que a gente tem que levar em consideração aí sendo um arquiteto de soluções, tá? Então vamos lá. Legal, ó, seguinte, primeira coisa aqui, deixa eu pegar minha caneta de anotação. A primeira coisa aqui, ó, desse lado esquerdo aqui, tá? Então, todo diagrama, né, obviamente a gente vai ler da esquerda para a direita. Nessa primeira parte, a gente geralmente tem aqui, né, esses três carinhas aqui que significam os usuários, tá? Quem está na internet. A conexão é feita pro Amazon Route 53. Esse cara aqui é o nosso DNS, tá? Então esse é o DNS, tá? Desculpa a grafia, eu estou escrevendo com o mouse.
Então os usuários chegam no DNS e o DNS vai fazer a resolução do domínio, por exemplo, www.cloudly.com.br, e aí entra toda na teoria, né, de como o DNS funciona, resolução de nomes, né, e a gente tem uma entrada www apontando pro Amazon CloudFront. Eu falei sobre o Amazon CloudFront em algumas aulas anteriores, acredito que seja nas 3 primeiras. Eu falei lá como hospedar um site estático dentro do Amazon CloudFront usando o bucket S3 ou S3. O Amazon CloudFront é um CDN, né, que vai servir aí as páginas do nosso blog. Qual que é a grande vantagem de você usar um CDN na frente da sua infraestrutura? Especificamente falando sobre o CloudFront, né? O CloudFront tem o que nós chamamos de Edge Locations. Então, espalhados pelo mundo, esses Edge Locations estão geograficamente mais próximos do seu usuário, o que vai acelerar o tempo de abertura das suas páginas. Então, vamos imaginar aí que toda a sua infraestrutura está lá nos Estados Unidos, tá? Tá lá no nosso caso a gente sempre usa, né, o US East 1, né, que é aquele data center dos Estados Unidos, na Carolina do Norte, se não me engano, e toda a infraestrutura está lá, né? Então, os arquivos, nesse caso aqui de blog, imagens, CSS e assim por diante. Tudo fica hospedado lá. Mas, no meu caso, por exemplo, né, 100% ou talvez 99% dos meus usuários são brasileiros e as conexões partem aqui do Brasil. Então, existe uma latência, obviamente, né? Geograficamente falando, as conexões saem aqui do Brasil, atravessam aí toda a América ou vão por cabos submarinos ou não sei qual que é a infraestrutura, também isso não é o caso, mas tem que ir até os Estados Unidos de alguma maneira para que esses arquivos sejam servidos pela infraestrutura da Amazon e a conexão volta e aparece na tela do usuário, né? Falando rapidinho aí de como funciona a internet, eu acho que isso é bastante claro para todo mundo. Isso tem uma latência, né? Existem muitas redes entre a minha conexão aqui, por exemplo, até o data center da Amazon nos Estados Unidos. Isso vai degradando, né, a velocidade de abertura e a experiência também do usuário. Quando ele clica lá numa página do seu site, às vezes demora lá uns milissegundos a mais ou até mesmo 2 segundos a mais. Isso vai tornando a experiência um pouco chata, ninguém gosta de navegar em site lento. E às vezes a distância geográfica é o que tá aí jogando contra a gente, né? E você ter um CDN vai acelerar isso porque o Edge Location ele está geograficamente espalhado pelo mundo, como eu disse, e a Amazon tem Edge Location, por exemplo, aqui em São Paulo. Então eu falo com você nesse momento aqui da Grande São Paulo, eles têm um Edge Location na capital de São Paulo, tá? Esse Edge Location vai ter uma cópia dos arquivos que foram hospedados na origem, né? O CloudFront trabalha com origens e os arquivos hospedados na origem vão ser automaticamente copiados ali para os Edge Locations, tá? Esse Edge Location ele vai ser automaticamente atualizado, né? Com todos os... Como é que eu faço para apagar? Um minuto. Muito bem. Voltando aqui. Então, o Edge Location, o que ele vai conter? Ele vai conter os arquivos que estão na origem. Então, esses arquivos são copiados, são feitos cópias desses arquivos em todos os Edge Locations. Claro que tem uma configuração do CloudFront que você pode dizer qual Edge Location você quer mandar, não especificamente, mas por áreas globais. E aí, esses seus arquivos serão automaticamente copiados para as Edge Locations. E quando o usuário acessar o seu site, a Amazon sabe qual é o Edge Location que vai dar a melhor experiência de velocidade para o seu usuário. Isso é incrivelmente fantástico e usando uma estrutura cloud, eu acho que é incomparável, né? Antigamente, quando a gente não tinha cloud, a gente não tinha computação em nuvem, você ainda tem, né? Você tinha um servidor físico hospedado, né? Por exemplo, no nosso caso nos Estados Unidos, e todas as conexões necessariamente precisavam ir para lá. Você tem o cache do browser, você tem proxy, né, nas operadoras de internet, mas você não era fácil, né, ter um cache desse estilo no nível do data center. E o CloudFront traz com Edge Locations
esse cache que é fantástico e realmente acelera muito o acesso aos seus arquivos, aqui falando do blog especificamente. Uma outra grande vantagem também é que se você faz o cache das informações no CloudFront, ele pode não precisar ir na origem, isso é, na sua instância ou no seu servidor original, para pegar aquela informação. Se o cache já tem aquela informação, ele não vai novamente lá na instância para consumir o dado, o que vai diminuir o uso em geral da sua instância, CPU, memória, rede, etc. E também vai permitir que você gaste menos, né? Então imagina aí uma infraestrutura com autoscaling, se você está usando um cache, a infra vai precisar crescer menos se você está fazendo cache de informações lá no seu Edge Location, tá? No seu CloudFront Distribution. Então novamente eu falei sobre isso em outras aulas e se você tiver interesse, lá tem mais informações. Então, recapitulando aqui, primeiro passo é o nosso amigo usuário, que passa pelo DNS e aí entra no CloudFront. O CloudFront, o que ele faz? Ele vai ver se nós temos um cache aqui, tá? Se não tiver um cache, aí ele vai buscar na origem. Toda essa linha aqui, ó, que você está vendo em volta, né, é a região da Amazon, tá? Região da Amazon. No nosso caso a gente está usando o West East One, mas poderia ser qualquer outro, né? A Amazon tem diversas regiões, né? Hoje no mundo inteiro praticamente, tem na Europa, Estados Unidos, tem aqui no Brasil, tem no Japão, tem na Austrália e assim vai, tá? Então quando a conexão, né, cruzar essa linha, significa que ela está saindo aí, né, passando aqui no que está exposto para a internet, que é o CloudFront, a checagem, né? A primeira conexão passa pelo DNS, mas a segunda do seu conteúdo em si é o próprio CloudFront, e aí como ele não tem aqui os dados, ele vai entrar na região da Amazon, que no nosso caso é o US East One, mas pode ser qualquer uma da sua escolha, ok? Então ele entrou aqui na região e o segundo passo é passar pelo Internet Gateway, tá? Internet Gateway. Isso é um dos elementos intrínsecos da sua conta na Amazon. Eu falei brevemente em uma outra aula, mas só recapitulando, toda vez que você tem uma conta na Amazon, você tem necessariamente uma VPC, tá? Uma VPC. Então, o VPC é Virtual Private Cloud, então quer dizer, você tem uma rede dentro da rede da Amazon. É como se você tivesse uma rede local dentro da infraestrutura da Amazon. Então, necessariamente, você tem que ter uma VPC por conta, tá? Então, quando você cria a conta, a Amazon te dá essa VPC. E essa VPC, ela é, como eu disse, uma rede, então ela está separada por essa linha aqui. Você vê que, se você for ver, você tem a região, né? O limite da região e dentro o limite da VPC. E dentro da sua conta você pode ter várias VPCs, isso é uma estratégia bastante usada. Dentro da sua própria conta você pode isolar os seus recursos dentro de VPCs diferentes, tá? Dentro de subredes diferentes. Então esse é um conceito muito importante para você entender, um dos pilares fundamentais para você entender computação em nuvem, não só na Amazon, mas em todos os providers de computação em nuvem, essa questão do VPC, tá bom? Então, recapitulando aqui, entramos no Internet Gateway, ele é a porta de entrada e saída da nossa VPC. Esse Internet Gateway é um dos elementos intrínsecos que ficam na VPC. É ele quem faz a comunicação, ele é o porteiro. Ele é o cara que diz, beleza, estou recebendo uma conexão aqui, vem para dentro, e estou recebendo uma conexão de dentro da rede para ir para a internet, é ele quem faz essa entrada e saída, por isso que ele chama Internet Gateway, porque ele está sendo ali o portão de entrada e saída para as conexões internet. Legal, então a gente está dentro do VPC, né? Então o Internet Gateway é o cara que faz a entrada e saída, a gente está dentro da nossa VPC. Essas linhas tracejadas, né, elas significam o que nós chamamos de AZ, ou AZ. O que são as AZs? São as Availability Zones, ou zonas de disponibilidade. Como eu disse para você, a Amazon tem dezenas de regiões pelo mundo, né?
Então você tem aí a Europa Leste, Europa Oeste, América do Sul, nos Estados Unidos tem várias, você tem Japão, tem Austrália, então você tem várias regiões. E dentro dessas regiões você tem várias N AZs. N. Então, dependendo da região, você tem até 7 AZs, 6 AZs, e as AZs você pode imaginar como os data centers da Amazon. Então imagina ali um condomínio de prédios, e cada prédio é um data center da Amazon. E isso significa que cada prédio é uma availability zone. Por que a Amazon cria essas availability zones? Por uma questão de redundância, né? Então imagina que você tem aí um data center em São Paulo e você tem 3 AZs, né? A AZ A, B e C. Então você pode fazer uma redundância entre esses data centers. Eles são logicamente ligados através de fibra ótica, mas essas AZs operam de maneira separada. Então, se pegar fogo, se você tiver aí algum problema físico, né, durante a operação do data center, um não afeta o outro. Estou dando um exemplo aí de um condomínio, mas eu já ouvi dizer que as AZs da Amazon são fisicamente distantes umas das outras, até mesmo por questões de segurança. Tá? Então, dentro da nossa VPC, como a gente está tratando de cloud, você não tem esse problema físico, né? Então, dentro da sua VPC, você pode ter mais de uma AZ dentro do seu VPC. E isso é fantástico. Lembra da questão de escalabilidade e alta disponibilidade. Quando você está falando de alta disponibilidade, você quer que seu sistema nunca caia, certo? E para ele nunca cair, você precisa ter redundância. E essa redundância você atinge dentro da computação em nuvem com as Availability Zones ou as AZs, ok? Então, cada linha tracejada dessa significa uma AZ. Nesse nosso caso, nós temos duas AZs. Temos uma AZ aqui e a outra AZ aqui. O que isso significa? Que essa nossa infraestrutura para hospedar o nosso blog, ela está espelhada em duas AZs, em 2 data centers da Amazon. Por quê? Questões de alta disponibilidade e redundância. Então, se a gente tiver um problema nessa aqui, ela tiver algum problema de conexão, pegar fogo no data center, perder qualquer tipo de conectividade, o nosso amigo Application Load Balancer vai fazer essa nossa distribuição entre as AZs, ok? Então, essa linha tracejada denota uma estrutura espelhada, tanto é que se você for ver aqui, ó, você tem um Net Gateway desse lado e um Net Gateway desse lado. Você tem instâncias aqui e instâncias aqui e assim por diante, tá? Você tem aqui, ó, bancos de dados, você tem o IFS e o EFS lá no final. Então, isso aqui é um espelho uma das outras, beleza? Outra coisa, quando você está falando de auto-scaling, o auto-scaling está sempre ligado ao nosso amigo, nesse caso, né? Está sempre ligado ao nosso amigo Load Balancer. Porque o Load Balancer é quem sabe se as instâncias estão ocupadas ou estão insuficientes para a carga que está chegando dos nossos amigos aqui da internet. E é ele quem vai mandar um sinal para o sistema de auto-scaling dizendo, olha, eu preciso de mais uma máquina. E esse sistema de auto-scaling é quem vai provisionar suas instâncias dentro das availability zones. Então, você tem o que a gente chama de launch configuration. Esse launch configuration contém as informações de quais instâncias, né, vão ser criadas quando o load balancer solicitar, e também no momento da configuração da sua infra, você vai dizer quais availability zones você quer que essas instâncias sejam criadas. Você pode simplesmente falar que você quer em todas as availability zones daquela determinada região, o que é bastante legal, porque pode ser que a AZ não tenha disponibilidade naquele momento, né? Pode acontecer, a Amazon diz que isso pode acontecer. Às vezes acontece de você estar pedindo, por exemplo, uma máquina T2 Nano ou T2 Micro e ela não está disponível na AZ A, mas ela está disponível na AZ B. Então a infraestrutura da Amazon é inteligente o suficiente para ir criar na segunda AZ. Então você ter múltiplas AZs na sua infraestrutura também é uma questão aqui do auto-scaling e do load balancer, beleza?
Falei aqui um pouquinho dele, mas esse nosso Application Load Balancer é o cara fundamental, né? Porque é ele quem diz, quem analisa as instâncias e diz, beleza, eu não tenho instâncias suficientes para aguentar essa carga toda, porque existe uma comunicação entre as instâncias e o Load Balancer que a gente chama de Health Check, né? Health aí de saúde, né? E o check, né, de checar. Então as instâncias estão sempre se comunicando com os load balancers, dizendo legal, eu estou em pé, estou funcionando, legal, estou em pé, estou funcionando. Mostrei isso também num outro vídeo aqui no nosso canal, depois dá uma procurada lá se você quiser saber mais. Mas quando esse load balancer vê que essa instância não está respondendo mais, ele vai trocar, e também baseado ali nos eventos, né, as instâncias vão dizer, olha, eu estou sei lá, 50% de CPU. E na nossa configuração, a gente disse que as máquinas que atingirem aí 40% precisam, você vai disparar o auto-scaling. Então, o Load Balancer é uma peça fundamental aqui da nossa infraestrutura, que vai trabalhar junto com o auto-scaling, beleza? Legal. Então, duas AZs, vamos aqui explorar cada parte da AZ. As AZs, elas podem ser, não as AZs, né, as VPCs, elas podem ser do tipo públicas e do tipo privadas. Tá? Esse aqui é um app, esse aqui é um data subnet que está fechado. Então você tem subnets do tipo pública e subnets do tipo privada. A diferença é que as públicas são acessíveis via internet, elas vão ganhar um IP quente, que a gente fala, né, um IP que tem a conectividade para fora. Então, se eu tenho o IP de uma máquina, eu jogo aqui no meu browser, eu acesso como um servidor web comum, ou elas podem ser do tipo privadas, então elas têm um IP local. Aí na sua casa, na empresa, geralmente as máquinas não têm IPs internet, ela tem IPs de rede, então elas estão conectadas atrás de uma infraestrutura de rede, um IP, por exemplo, 92.168.0.10, que está conectado a um roteador, o 92.168.0.1, e esse roteador é quem tem acesso à internet. A lógica das subnets privadas e públicas é mais ou menos essa aí, é a mesma, né? A lógica é mais ou menos a mesma. E por que você vai usar, né? Qual o caso de uso? Quando que você tem que usar as subnets públicas e privadas? Quando você quer proteger a sua rede, então dentro da Amazon você pode criar as máquinas que conversam com a internet, que são acessíveis publicamente, você pode proteger a sua camada de dados dentro de uma sub-rede que não é acessível via internet. Ela só é acessível através, por exemplo, do seu Application Load Balancer, ou mesmo ela só é acessível por máquinas que estão dentro da sua rede. Então, você adotar essa estratégia é um jeito de você criar uma espécie aqui de um firewall, tá? De proteção entre as conexões que vêm da internet e sua camada de dados, tá bom? Isso é bastante comum dentro de uma VPC e não faz sentido você expor a sua infraestrutura se não for necessário. Até mesmo as instâncias que estão atrás de um load balancer, elas não precisam ter um IP internet necessariamente, porque todas as conexões aqui, ó, que vêm da internet, né, e passam pelo Internet Gateway, elas entram no Load Balancer, e o Load Balancer é quem conversa com as instâncias. Essas instâncias não precisam ter IP internet, elas podem ter o IP local, o IP da sua rede. Lembra que VPC é uma rede local, então não necessariamente elas precisam ter um IP para você expor na internet, ok? Legal. Então nós temos aqui a rede pública e a rede privada. Nós temos o Net Gateway e a gente tem um conceito aqui chamado de Bastion Host. Ele está aqui, ó, na parte de baixo aqui. Acabei passando o mouse, mas está aqui, ó, Bastion Host. O que serve esse Bastion Host, né? Ele é também chamado de Banana Box em algumas documentações. Quando você imagina que você tem uma instância, né? Uma instância aqui numa rede privada. Então, quer dizer, essa rede privada, ela não tem IP internet. Então, como é que eu faço para acessar essa rede? Se ela está lá na Amazon, né? Na sua rede local, aí no seu escritório, na sua casa, a máquina não tem IP internet, mas você está fisicamente ligado ali. Ou
você vai usar um dispositivo que já está conectado na rede para acessar essa outra máquina remotamente. No nosso caso, a gente está falando da Amazon, né? A Amazon está na nuvem, né? Então, como é que a gente faz? A gente cria uma instância fora da nossa rede aqui, em amarelo aqui a nossa rede privada, a gente cria uma instância que é usada como uma banana box ou bastion host. Também é um conceito muito importante em cloud, principalmente nas provas da Amazon. O que você precisa entender desse bastion host? Ele é um servidor que vai ser usado exclusivamente para você fazer um SSH nele, e a partir desse SSH com os security groups, que são equivalentes às regras de firewall, você vai permitir que essa máquina adentre as redes privadas. É para isso que existe esse bastion host aqui, que vai permitir que, por algum motivo, você precise acessar essas máquinas que estão na rede privada. Pode ser para ver log, pode ser para fazer uma manutenção, instalação e assim por diante. Beleza? Legal. O bastion host é um dos elementos importantes aqui, e você tem o Net Gateway. O Net Gateway também é uma coisa relacionada à conectividade das máquinas. Como as máquinas não estão numa rede pública, né, nesse caso aqui numa rede privada, você precisa ter um Net Gateway que vai pegar e vai traduzir o que as máquinas estão pedindo, né, para a internet. Por exemplo, você tem uma instância Linux e essa instância Linux precisa ir para a internet fazer uma atualização de um pacote do Linux. Tá? Vamos pensar ali no kernel, alguma coisa do sistema operacional. Como ela está num IP local, né, ela não tem como acessar a internet. O que ela faz? Ela passa pelo Net Gateway. O seu roteador aí da sua casa, ele tem um Net Gateway dentro dele, porque quando você conecta seu celular, você conecta a TV e outros aparelhos, aí o iPad, por exemplo, o seu iPhone, o seu Android, eles ganham um IP local e eles passam pelo roteador que tem o Net Gateway, que faz a transformação da solicitação de uma rede local e passam ela para a internet. Então, o Net Gateway é como se fosse um tradutor das conexões que estão vindo de uma rede privada e indo lá para a sua rede pública, né, ou a rede internet. Por isso que nós temos o Net Gateway nos dois lados aqui, ok? Maravilha. A gente tem aqui as instâncias, né, dos dois lados, lembrando que, né, a gente está falando de duas AZs, por isso que a gente está aqui espelhado, as instâncias comuns do EC2 aí, né? Não vamos falar aqui do qual família, qual tamanho, mas são instâncias, então pode ser mais de uma, ok? Você pode ter uma e aí no seu auto-scaling configurar o auto-scaling para mudar, aumentar, mas é uma instância comum aqui, beleza? Bom, a partir das instâncias, né, o WordPress é uma aplicação PHP com MySQL. O banco de dados aqui nesse diagrama, ele vai ficar aqui no Aurora. Tá? Eu falei do Aurora também em umas outras aulas, mas o Aurora vai te permitir ter um cluster. E você tem as read replicas, né, que são as cópias de somente leitura, e você tem o master, que é onde você grava os dados. Ok? Isso é uma coisa que o próprio RDS ou RDS já provém para você quando você cria um tipo de banco de dados do Aurora. Ele cria esse tipo de cluster com master e os read replicas, tá? Então o nosso banco de dados aqui nessa infraestrutura está hospedado lá na Aurora, é por isso que você vê essa diferença de read replica e master, beleza? Só que tem um porém aqui, né? Você está vendo aqui o Data Subnet, né? Que é aí um agrupamento lógico onde estão os dados. Tem dois carinhas aqui diferentes. O primeiro é esse Main Cache D, né? Tá aqui espelhado. E você também tem esse IFS Mount Target. Vamos aqui falar desses dois que são coisas importantes. Lembra que eu falei um pouquinho um tempo atrás, sobre o CloudFront, que ele serve para o cache, né? Então ele vai fazer o cache de tudo que essa aplicação está gerando. Se tiver no cache, ele nem entra aqui, ele já retorna para o usuário aqui e fala, beleza, está aqui o que você está pedindo, não vou consumir nada da minha infraestrutura. Se ele tiver, ele entra e faz todo o acesso aos servidores, ao banco de dados.
Analogamente, o Memcached vai fazer a mesma coisa. Toda vez que uma instância, né, toda vez que o WordPress rodando nessa instância solicitar alguma coisa para nossa database, né, pegar aí algum artigo lá no blog, o que vai acontecer? Vai ter que rodar uma query nas tabelas, né, essas informações vão ser obtidas e retornadas para a instância. Se seu blog for de alta, tiver muito usuário, né, tiver muito acesso, isso pode ser um problema, tá? Isso pode causar um problema aqui, porque você está indo, por exemplo, vamos pensar aí em uma notícia que está muito popular, um artigo muito popular, que está tendo aí 1000 acessos por minuto. O que vai acontecer? Se você não tiver esse cara aqui, o WordPress vai a todo momento no database para gerar as informações daquele artigo, retornar para o usuário, passar pelo Net Gateway, Internet Gateway, e aí vai fazer o cache aqui no Amazon CloudFront. Nessa infraestrutura, que é bastante bem desenhada, você está aliviando um pouco essas 1000 conexões por minuto com o CloudFront, mas você não está fazendo isso de maneira muito otimizada no nível do banco de dados, no nível da database. Tá? Então, o Memcached é um cache para databases. Quando você quer tirar o peso de cima da database, quando a sua database está sendo muito exigida, está tendo muitas consultas, né? Pode ser o select, pode ser o insert, pode ser qualquer tipo de transação. Quando você quer tirar o peso daqui, você cria um cache e o Memcached é uma das alternativas para você criar um cache na frente da database. Esse Memcached vai fazer o cache das informações que são mais requisitadas para o banco de dados. Ele vai verificar se ele tem essa informação aqui. Se ele tiver, ele não passa pelo database. Ele já fala para a instância, ó, tá aqui o que você pediu. Se ele não tiver, o que ele vai fazer? Ele vai lá no banco de dados, pega a informação e retorna aqui para o cache. Retorna aqui para o cache e daqui ele retorna para a instância. Na próxima conexão, o que vai acontecer? Ele não vai aqui para o banco de dados. Ele já sabe que ele tem aquela informação, ele pula de volta aqui para a instância. Tá? Então esse cache, lógico que eu estou falando de maneira bastante simplista, esse cache precisa ser atualizado conforme os dados são modificados aqui no master. Tá? Então você tem estratégias, né, de como fazer com que esse cache seja invalidado de tempos em tempos, até mesmo para você não servir informações desatualizadas para o seu usuário, porque ficaram no cache e nunca foram atualizadas. Tá? Então o Memcached está aqui também para acelerar, tirar o peso da sua database. Um princípio bastante comum é, se a sua informação não muda de maneira recorrente, você não precisa ficar olhando numa database todos os momentos. Se você está trabalhando com informações em real time, que mudam a todo segundo, não faz sentido você ter um cache assim. Tá? Mas se você tem um mínimo de espaço para ter um cache, isso é altamente recomendado e muito utilizado aí no mercado, beleza? E aí o terceiro elemento aqui do Data Subnet, né, do nosso bloco de dados, é o IFS, né? O IFS, eu também falei rapidinho sobre ele em uma outra aula. O que é o IFS? O IFS é o Elastic File System da Amazon, tá? Vou até abrir aqui. Deixa eu abrir aqui na nossa abinha do Google para eu te mostrar. O Elastic File System. Ele é um dispositivo de rede, tá? Como se fosse um drive de rede, um disco de rede disponível para você, e você consegue mapear esse disco nas instâncias. Então é como se fosse um HD externo, né? Fazendo uma analogia bastante simplificada. Existe um disco que você pode montar esse disco pela rede e utilizá-lo como se fosse um disco local. Qual que é a grande sacada aqui, principalmente quando a gente está falando do WordPress, né? Deixa eu pegar minha canetinha bonitinha aqui. Principalmente quando você está falando do WordPress. O WordPress, ele gera muitos arquivos dos artigos em si, né? Então ele gera arquivos. E esses arquivos precisam estar disponíveis no seu blog. Qual que é o grande X da questão quando você está trabalhando com computação em nuvem? As instâncias que rodam aqui, elas são instâncias efêmeras. O que isso significa? Quando a sua infraestrutura subiu, essas instâncias foram criadas baseadas numa imagem, né? Baseadas
numa AMI, que é uma imagem do EC2, né, onde tem lá a sua aplicação. Ou se você está usando algum outro tipo de serviço, o Beanstalk, por exemplo, mas o Beanstalk está fazendo o gerenciamento para você disso aqui, ok? Quando a sua instância sobe, ele vai aí olhar lá para o Launch Configurations, vai fazer o AMI, vai subir sua instância EC2. O que acontece? O disco, ao subir, né, o disco dessa instância EC2 está com a imagem que você criou lá atrás, quando você criou a sua infraestrutura. Ela não tem os dados que foram gerados com o uso do seu blog, né? Novos artigos, imagens que você subiu e etc. O que acontece? Você vai acabar perdendo os dados, porque se eu gravo dados no disco dessa instância aqui, né? E essa instância tem algum problema e o autoscaling com o load balancer substitui essa instância, e aqueles dados que estavam no disco vão ser perdidos. Aí você pode falar para mim, bom, eu já ouvi falar no EBS, né? Então falando rapidinho aqui sobre quais tipos de disco que uma instância pode ter. Ela pode ter o tipo EBS, né? E o Instance Store, tá? O Instance Store. O Instance Store é o que a gente fala que é o efêmero, porque é um disco atachado com a instância. A partir do momento que a instância não existe mais, o disco também é deletado. O EBS é um disco que persiste depois que a instância foi destruída. O EBS você também pode marcar ele para ser destruído quando a instância é destruída, mas ele é um disco desenhado para permanecer depois da instância. Então a instância subiu, criou o disco, eles são separados. Destruiu a instância, o disco pode ficar lá e você pode atachar esse mesmo disco na próxima instância. Mas qual que é o problema desse design? Ele funciona muito bem quando você tem uma instância só, correto? Se você tem uma instância aqui, certo? E você tem um disco aqui, você pode ligar um no outro, né, conforme você precisar. Só que o EBS, ele tem uma limitação. A limitação dele é, eu só posso ligar uma instância a um disco EBS. Eu não posso ligar mais de uma instância a um disco EBS. Ele não permite isso. Imagina que como se fosse um plug, eu pluguei na instância, ele não tem espaço para plugar outra, ele não permite isso. No nosso caso, e na maioria dos casos, né, você tem infraestruturas que a gente está mostrando aqui, que são infraestruturas o quê? Multi-AZ, ok? Multi-AZ. Você tem instâncias aqui e instâncias aqui. Eu não posso ter um EBS só pela limitação que eu acabei de falar com você. E é nisso que entra o nosso amigo IFS. O IFS, ele é um disco separado das instâncias e permite que você ligue, ou permite que você monte, né, que é o termo tecnicamente usado, você monte as instâncias dentro do seu IFS. Então essa instância 1, instância 2, instância 3, instância 4 vão ser ligados a esse disco de rede. Esse disco de rede vai conter aqueles arquivos que o WordPress gera. O WordPress vai gerar os arquivos e vai salvar nesse disco de rede, tá? E esse disco de rede, ele tem o próprio backup dele e ele também é elástico, ok? Elástico. Isso também é uma coisa muito bacana, né? A elasticidade do cloud está presente nesse disco IFS. Você pode começar ele com 5 megas e expandindo ele até gigas de tamanho. Ele vai fazer a elasticidade automaticamente para você, tá bom? E ele também tem um backup separado, né? Ele vai fazer o backup para você e ele tem também uma coisa chamada de Storage Class. Também é outra pegada do cloud que é muito bacana. O que são os Storage Class? Similares que a gente tem no S3, o Storage Class vai fazer a classificação dos arquivos baseado no tanto que eles estão sendo usados. Então arquivos que foram gravados lá e acessados muito pouco, ou ficaram mais de 30 dias, mais de 60 dias, mais de 90 dias sem uso, a Amazon muda o storage class do arquivo, né, a classificação dele, para um tipo que é um semi-backup. Então ele tira ali da disponibilidade principal e coloca numa disponibilidade secundária. Isso significa o quê? Que o arquivo continua disponível, só que ele está num acesso um pouco mais secundário, que custa menos. Esse que é o mais importante. Quanto mais arquivos você tiver e quanto menos eles forem utilizados, menos você vai pagar. Você vai pagar pelo storage, né? Você vai pagar pelo storage, mas você não precisa pagar pelo storage
da classe mais cara. Você não precisa manter todos os seus arquivos sempre disponíveis, porque com o passar do tempo a tendência é que os arquivos mais novos sejam mais usados, os antigos menos usados. Isso não significa, de novo, que os arquivos não estão disponíveis, eles só estão numa classe diferente que você paga menos. Pode ser que o acesso deles seja um pouco mais lento, porque eles estão em discos secundários, em discos que não estão ali na camada de mais alta disponibilidade. E isso é uma coisa que o IFS traz para você. Quando você cria o disco lá, ele pergunta para você do Storage Class e você pode criar aqui as regras. Por exemplo, eu falei de 30 dias, pode criar de 60, 90 e aí fica a seu critério. Beleza? Então, falando aqui dessa parte aqui do IFS, então a gente precisa usar o IFS para mapear para as máquinas. Por isso que você tem esse mount point aqui. O mount point é, aí para quem conhece o Linux, né, você monta aí um disco de rede usando o comando mount, né? No Windows você mapeia o drive, né, pro Windows, e no Linux você chama de mount. Então esse mount é como se fosse um barra, por exemplo, barra arquivos, né? Não sei, lá no seu servidor, dentro da instância, e esse barra arquivos, na verdade, está num disco que está separado da sua infraestrutura, que ele está aqui, que é um serviço gerenciado da Amazon. Por isso que você tem esse mount point aqui, porque os dois, tá vendo? Os dois aqui apontam para o mesmo IFS. Beleza? E aqui a gente fechou a nossa infraestrutura de 1 a 9. Essa é uma infraestrutura bastante comum, né? Quando você está falando aí de alta disponibilidade, elasticidade, isso é um ótimo exemplo de como você pode pegar esse modelo aqui, que eu estou falando do WordPress em si, mas você pode pegar esse mesmo modelo e replicar para a sua realidade, seja ela grande ou pequena, é uma questão só de você aumentar aqui os elementos desse diagrama. Uma recomendação que eu sempre faço é crie os diagramas antes de você criar os seus recursos. Isso vai te ajudar a ter uma visão melhor, assim como a gente está fazendo aqui. Você pode desenhar em cima, você pode pensar e ver quais são as melhores estratégias para deixar a sua aplicação em alta disponibilidade, escalável e principalmente o que a gente chama de auto-healing, né? Auto-healing. Então, heal, né, em inglês, né, auto-healing, quer dizer, ela vai se corrigir sozinha. Isso quer dizer o quê? Se cai esse cara, esses nossos amigos aqui sobem um novo servidor. Se cai esse cara, eles também sobem um novo servidor. Isso significa que você vai estar dormindo, sua aplicação automaticamente se recuperando de problemas que eventualmente ocorrem, e ocorrem como em todos os lugares dentro lá da Amazon, né? Que a gente fala aí de fault tolerant, né? Então, tolerante a falhas também é outro princípio bastante comum e bastante perguntado pela Amazon que você deve levar aí para o seu dia a dia, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo perfeito usando o WordPress. Eu quis trazer esse exemplo aqui porque eu estou criando essa infraestrutura e achei interessante compartilhar com vocês como ler esse diagrama e como interpretar esses diagramas e entender quais são as conexões aqui, quais são as nuances dentro de uma arquitetura bem desenhada aí no que diz respeito à Amazon, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, assim como eu gostei de compartilhar esse conteúdo com vocês, e espero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.